Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Você já pensou em compartilhar o seu conhecimento com as pessoas? Quem sabe ser palestrante? É sobre isso que eu vou conversar hoje aqui no estúdio, direto ao vivo do estúdio da Just TV em São Paulo, com Edmar Oneda e Ana Tikomirov. Eles são dois especialistas no assunto e vão te ensinar muito sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Paola. Boa tarde. Tudo bem, Edmar? O Edmar, ele é diretor da Academia do Palestrante, primeira empresa especializada em formação de palestrantes. Você vai entender tudo sobre isso. Formado em comunicação e tem também uma formação internacional em coaching. E a Ana Tikomirov, ela é fundadora da empresa Palestrate, um dos maiores bancos de palestrantes do Brasil. Então, eu queria saber, Ana, você que hoje tem um grande número de palestrantes e administra tudo isso, quais têm sido as maiores dificuldades nesse mercado? Bom, a maior dificuldade está sendo a renovação do mercado de palestrantes. Não é que não tem palestrantes no mercado, pelo contrário, tem muitos. Mas aí acho que vai entrar um pouquinho o que o Edmar falar também. As pessoas acham, é aquilo que você falou, que é muito fácil você ser palestrante e ganhar o que as pessoas ganham hoje em dia e esquece que tem um tempo que você precisa maturar o seu trabalho, ter uma maior maturidade, conhecimento. Então, o que está acontecendo é muita gente está aparecendo, muita gente despreparada e está tornando, e as empresas acabam contratando, fazem um trabalho ruim e isso torna que as empresas fiquem ainda mais temerosas de contratar um novo nome. O que acontece? Fica naquele círculo, sempre os mesmos palestrantes, empresas diferentes, o mesmo palestrante. E nem sempre aquele palestrante que foi bem num evento de uma empresa vai bem no outro. Muito Depende de característica de público, perfil, o que quer. Então, é complicado. Uma grande dificuldade nossa está sendo essa, a renovação mesmo. E você sabe que eu acho interessante essa questão? Eu vejo que o clima da empresa interfere no resultado da nossa palestra. E eu imagino que você, então, tem que ter uma habilidade para entender a realidade daquela empresa, o que ela precisa, e você faz indicações dentro dos palestrantes que estão no seu banco. É assim que funciona? É assim que funciona. A gente recebe um briefing. Muitas vezes a pessoa que passa o briefing não foi bem briefada pela área, então passa uma realidade diferente. Então a gente vai tentando descobrir realmente o que está acontecendo com a empresa, como é que estão as pessoas, se vem de bons resultados, resultados ruins. Vai lá que você está lá com alguma empresa que o resultado foi péssimo e coloca um palestrante lá motivacional, falando que bom. Precisa ter muito cuidado com o perfil. Então, por isso que é importante você conhecer não só a empresa, como o palestrante, para saber quem indicar, né? É muito importante isso. Interessante. Então, quer dizer que, Edmar, você tem mais do que nunca um trabalho importante, que é preparar palestrantes profissionais para atender essa demanda que a Ana está comentando. Como é que você faz isso lá na Academia dos Palestrantes? Olha, a Academia do Palestrante ela já surgiu, né? Ela nasceu em 2003, com essa necessidade de poder ajudar na renovação deste mercado. Como a Ana colocou, os bons palestrantes que estão no mercado, que estão ganhando bons honorários, eles já estão há muito tempo no mercado. Então, essa ascensão promoveu esse número bom do cachê que eles ganham, esse bom valor. Os novos que estão entrando no mercado, nem todos conseguem entrar com um bom honorário. E esse despreparo é muito, muito grande mesmo. Eu não tenho um banco de palestrantes, mas nós também atuamos com o nosso casting lá dentro de profissionais. E a gente percebe que não existe nenhum órgão regulador. Mas como a Ana colocou, o próprio mercado já está regulando. Está fazendo uma seleção. E quando eles nos chamam, não sei o que acontece na Palestrate, mas lá na Academia do Palestrante, quando eles contratam um profissional, a exigência cada vez é maior. E muitas vezes é quase como se estivesse fazendo uma prova com o palestrante. O palestrante tem que passar por uma entrevista, tem que provar que ele sabe. E quando a gente conversa com recursos humanos, eles falam, é que nós estamos com medo de contratar, porque muita gente despreparada entrando no mercado. E com certeza isso até compromete a imagem da empresa de vocês, se um palestrante vai a um evento e não tem um bom resultado, né? Com certeza, isso daí é uma responsabilidade grande nossa e a culpa acaba caindo também na nossa cabeça, porque foi uma indicação nossa, então a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Ao defender um palestrante, né, a gente tem que conhecer muito bem. Por isso a dificuldade, né, eu ouço no mercado muitos profissionais reclamando, como é difícil entrar num banco de palestrante, nenhum banco dá oportunidade. É por isso, é uma seleção natural que é feita.
Queria saber como é que funciona o curso, porque um dos cursos que você oferece na academia é o curso Empreendedorismo para Palestrantes, não é isso? É isso mesmo. Queria saber quais são os tópicos desse curso. Paola, o nome já diz, empreendedorismo. É para tornar consciente para as pessoas que desejam ingressar nesse mercado de palestras que ser um palestrante não é só ser um orador, subir ao palco e falar. Ser um palestrante é um empreendedor. Então eu costumo definir que o palestrante profissional é aquele que só dá palestra. O palestrante profissional é aquele que vive, que tem uma empresa. E para você montar uma empresa, e você que trabalha com o Sebrae, sabe muito bem disso, quando você entra num empreendimento, você tem que saber como funciona esse segmento. Não basta gostar de falar em público. Se eu não sei como é que funciona, quais são as épocas de alta, de baixa, quais são a seleção natural do mercado. Às vezes eu costumo dar um exemplo. Muita gente gosta de cozinhar. Por achar que gosta de cozinhar, resolve abrir um restaurante. Aí não dá certo. Por que não dá certo? Porque não entendeu de como funciona o negócio. Então, no mercado de palestras, é isso. O que nós fizemos no curso é ajudar esse futuro profissional a entender, primeiro, que ele está envolvido num negócio, que é um empreendimento, e o mais interessante, Paola, no meu ponto de vista, é ele entender que a palestra é o seu produto. É a palestra que vai satisfazer a necessidade do seu cliente. É a palestra que não vai resolver, mas vai atender a demanda. E construir uma palestra é difícil. Eu achei interessante isso, porque eu adorei, já estou aqui, já está na minha lista de cursos, o curso da Academia dos Palestrantes, e aí tem um dos módulos que é como elaborar uma palestra. Acho que isso é um conteúdo importante até para você saber e flexibilizar o tema que você fala de acordo com a necessidade, que eu imagino que essa é uma das questões que seus clientes pedem, não pedem, Ana? Eu até queria acrescentar um pouquinho do que o Edmar está falando disso, até uma dica para quem quer ser palestrante: não copia ninguém. As pessoas têm ideia de que vão chegar, assistir um palestrante, copia o estilo, copia as piadas. Não faça isso, porque dificilmente você vai ter sucesso. Então é importante, para um palestrante, você ter não só a parte prática, mas a parte teórica. Vai estudar como é a empresa, o que recursos humanos pensa, isso é importante. Então não é só você ter a experiência de vida, busca outra parte também, ou vice-versa. Isso faz toda a diferença hoje no mercado de palestras. Então, vamos dizer, um dos pontos é estudar o cliente onde você vai fazer uma palestra para entender e conseguir adaptar a sua linguagem àquela realidade. Que outras dicas, quais são os outros pontos que, na sua opinião, são fundamentais para um palestrante construir uma carreira de sucesso? Paciência, fazer o curso do Edmar, com certeza, para entender o que é mercado, porque o que eu percebo é que as pessoas realmente não entendem como é o mercado. E eles acham que não precisa estudar a empresa, não precisa entender o cliente. Eu sou maravilhoso do jeito que eu sou. Né? É bem assim a história que a gente ouve lá. Eu sempre falo muito que é importante ter um livro também, porque isso gera uma credibilidade, né? É importante. Não que o livro vá tornar a pessoa um palestrante de sucesso, mas ajuda. Então... Diga-se de passagem, tem um módulo no curso do Edmar que é como escrever um livro, tá vendo? É lá que eu vou aprender. Faz tempo que escrever um livro está na minha lista, mas vai ficando para depois. Então, 2012 sai. Aliás, eu acho que está na lista de todo mundo, que na minha também está, viu? Faz tempo. Vamos fazer esse módulo juntos. Vamos fazer juntas. E aí, então, escrever um livro, ter paciência, estudar o cliente. E importante tem também um vídeo promocional, alguma coisa que a pessoa consiga enxergar como é a palestra. É o que o Edmar falou, é a questão da exigência de mercado. Antigamente, simplesmente o nome já vendia. Hoje não. O cliente quer ver um pouquinho disso. E uma das coisas que eu imagino, e eu vejo bons palestrantes, tem um site, não só um vídeo, como um site, não é, Edmar? Vocês falam sobre isso no curso? Então, um dos módulos do curso é a visibilidade. Dentro da visibilidade, a gente fala sobre a importância de ter um livro, depois tem um módulo sobre o livro, mas como se tornar-se visível, como você ser achado. E é interessante que a falta de experiência de alguns palestrantes que vão fazer o curso, eles falam, mas eu já dei várias palestras, só basta colocar o meu nome no Google. Ora, se alguém lá do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, resolver te contratar, ele não vai, palestrante João, vamos ver se existe palestrante João. Ele vai pelo segmento, e para isso existe um planejamento de marketing para você ser localizado pela sua área de atuação, motivação, liderança, recursos humanos, a área que você deseja atuar.
Aproveitando em áreas, queria saber quais são os temas mais procurados, Ana? Vai muito da época do ano, mas que sempre é procurado. Liderança, trabalho em equipe, economia e política, normalmente início e final de ano, né? O pessoal fala de números. Trabalho em equipe é impressionante, como não só a palestra, como atividades mesmo, de integração. Parece que tem um grande problema, né, acho que das pessoas mesmo, de integração de áreas, mudança, uma empresa compra outra, aí junta as áreas. Então, são sempre temas que estão muito, muito solicitados. E aí você acredita que que tipo de experiência a pessoa tem que ter para conseguir falar com propriedade nesses temas? Primeiro ter que vivenciado alguma coisa, né? Porque eu acho assim, quem faz trabalho de equipe, tudo, normalmente são pessoas que trabalham nessa área ou que tiveram alguma atividade em recursos humanos e sabe, e conhece os cursos. Agora, liderança, para você falar de liderança sem ter sido um líder ou ter realmente vivenciado, não só nos livros, fica complicado. Como é que você passa isso para as outras pessoas? Então, esse eu acho que é um ponto importante, né, Edmar? Você precisa construir uma carreira. Não adianta sonhar que vai sair da faculdade e vai ser um grande palestrante, porque a experiência é uma base fundamental para você vir a ser um palestrante de sucesso. Como é que chegam os alunos lá? Então, Paola, como você se torna um palestrante? Quando eu era pequeno, eu pensava em trabalhar com recursos humanos. É difícil encontrar alguém pequeno, com 16, 17 anos, que fala, vou querer ser um palestrante. Vai ser engenheiro, médico, qualquer outra área. Então, a carreira de palestrante, ela nasce pelo desejo de compartilhar o seu conhecimento. Quando você, no seu segmento, já é identificado como líder, como a Ana acabou de colocar. Você não se intitula como líder, é as pessoas que olham para você e te percebem como um líder. Uhum. No mercado de palestra, para o palestrante é a mesma coisa. As pessoas olham, vejam você atuando e falam, você é um bom palestrante. O que você fala faz muito sentido. Então, chega um certo momento da carreira de alguns profissionais, de tanto eles serem convidados para palestrar, falar sobre o assunto, chega um momento que agora eu quero viver deste mercado. Então, a maior parte dos palestrantes, a gente fala que é transição. Ou ele está num período de transição de carreira, que ele abandona a carreira que ele estava fazendo para se dedicar totalmente ao ofício de ser palestrante. Outros, porque perceberam uma tendência no mercado e querem aproveitar, falar sobre isso. Agora, o que a Ana colocou é uma realidade muito grande. A gente percebe que alguns alunos chegam, já li todos os livros. Ler livros, para mim, é só uma fonte de informação. Você só vai aprender fazendo. E um curso é o que te possibilita você vivenciar essa questão. Depois do curso, o livro vai te ajudar a abastecer e se manter atualizado. Edmar, queria saber se os alunos, se vocês também indicam os alunos, ex-alunos, para eventos e palestras que provavelmente você tem aí uma gama de clientes que já procuram a Academia do Palestrante buscando indicações. Tem sim. Ontem mesmo, uma das nossas ex-alunas, que fez o curso em 2009, ela palestrou numa empresa para 900 pessoas. E hoje de manhã eu colhi o feedback da empresa, foi sensacional, é muito profissional, elogiaram ela muito. Então, são empresas que às vezes não têm condições de pagar um honorário tão alto, então procuram nós, e sabe do nosso bom serviço, na indicação de um bom profissional. As empresas, elas gostam de passar por um banco de palestrantes. A negociação é mais fácil. Muitas vezes o palestrante se atropela muito as fases da negociação, ou se vende de uma forma muito explorada, né? Fala demais sobre ele, e a empresa, ela fica na dúvida. Fica na dúvida, melhor, né? Exatamente. Agora, então, vamos falar um pouco de valores. Quais são os valores? Porque eu sei que tem palestrantes e uma das coisas que eu achei muito interessante na Palestrarte é que eu olho no site, eu já tenho uma ideia quanto eles cobram. E os valores variam de 5, não é nem a 50, porque tem uns que são sob consulta que eu imagino que os números são muito maiores do que isso. Mas eu queria entender um pouco como é que funciona com profissionais que estão se formando, qual que é a faixa, e lá na Palestrarte, por que tem um range, uma oscilação tão grande entre os profissionais? Bom, na academia, nós temos o banco de talentos. O banco de talentos é só para os nossos ex-alunos que concluíram todas as fases do processo do curso e o pós-curso também. É aqueles que já estão
que a hora que o mercado resolve contratar, eles já têm tudo certinho. Nota fiscal, site, cartão, não vai ter nenhum problema. E aí nós representamos essas pessoas. E o honorário fica na média de R$3.000. Então, os nossos alunos, quando estão iniciando, a gente consegue assegurar para eles um honorário de até R$3.000. É o máximo que a gente percebe pela experiência, pela desenvoltura deles. E a gente também tem bastante critério na hora da indicação. Depois nós temos o nosso banco dos profissionais da academia, que daí são outros valores também. E aí, vamos dizer, em média, quantas palestras vamos dizer, as pessoas têm feito? Você tem uma média dos ex-alunos ou varia muito? Tem ex-aluno que só fez uma, tem aluno que já tem uma clientela e que consegue fazer um número de palestras? Então, nós temos alunos que já têm expressão nacional, que fizeram o curso há um pouco mais de 3 anos e vivem em carreira solo, em voo de cruzeiro. Outros não, né? Outros dão uma palestra por mês, 2 palestras por mês. Nem sempre a gente indica, porque também não tem uma procura gigantesca, né? Não existe uma demanda tão grande. Eu acho que esse é um outro ponto importante, não é, Edmar? Quando você está começando uma carreira como palestrante, você tem que ter uma previsão de orçamento e se você espera viver só disso, pode passar alguma dificuldade em mês que não tenha trabalho nenhum. A ilusão de quem está iniciando a carreira de palestrante é que fez o curso de oratória, copiou vários trechos de outros palestrantes e fala o seguinte: eu falo melhor que palestrante X. Ele cobra 20, eu vou fazer 5. Não, eu vou dar 5.000 de desconto, vou cobrar 15. Né? Eu posso cobrar 15 tranquilamente, a gente vê muito disso. No decorrer do curso, isso é uma verdade que eu vou falar. As pessoas falam, nossa, que vergonha do que eu falava. E palestrantes que já estão há 2, 3, até 5 anos no mercado, que vão fazer o curso para poder se reciclar, que isso é muito importante, percebem, nossa, dei uma nova diretriz para a minha carreira. E o que eu vejo, né, Edmar, se for um grande vendedor, até pode vender uma palestra por 15 mil, mas vai ficar naquela. Para aquela empresa não volta e essa fama corre no mercado. E então a pessoa não vê que isso acaba sendo uma estratégia míope, que não tem uma vida longa, não tem uma sustentabilidade na sua carreira. Paola, a Ana talvez vai poder falar com muito mais propriedade, porque a minha empresa, ela é especializada em preparar profissionais que desejam atuar no mercado de palestras, né, e como viver desse mercado de palestras. Em relação a essa questão de honorários, mesmo que ser um bom vendedor e querer inventar de cobrar 15 mil reais para sua palestra, isso não acaba acontecendo. Ele não consegue atingir esse patamar saindo para 15 mil reais. Tudo isso leva-se muito tempo para chegar até esse ponto. Tem que empreender muito bem. Então conta um pouco para nós aí, Ana, dessa sua vivência e da experiência nessas diferenças de valor. Eu estava aqui até dando risada, né? Porque é o que a gente fala do mercado de palestra. O Edmar falou que ele assegura até 3 mil reais de honorários. Gente, 3 mil reais é muito dinheiro para você falar 1 hora. A gente perde um pouco a noção, né? Porque a gente fala de 15 mil, 20 mil, e às vezes as pessoas ficam decepcionadas quando você fala, olha, você vai ganhar 3 mil reais. Eu falei, gente, para pensar um pouquinho. É um começo. Então é engraçado isso, o mercado de palestras tem essa ideia mesmo. Voltando uma ilusão. É uma ilusão total. Porque para um dia de curso, a gente não consegue remunerações nesse patamar. Olha, a BTD ela fez uma pesquisa, está registrada essa pesquisa, que somente 17% das grandes empresas do Brasil pagam honorários acima de 10 mil reais. Então é um número muito pequeno de empresas. É que essa cifra, 15, 20, 25 mil reais, ela é tão grande, né, para 1 hora, que parece que só existe este valor. Mas não, esse valor são para poucos palestrantes, são poucos palestrantes que conseguiram chegar a esse patamar, e é um número pequeno de empresas, e tem que ser uma empresa com bom faturamento para arcar um palestrante com essa natureza. Eu até brinco, falo, quando acontece, né, que a empresa não tem orçamento para contratar o palestrante não vai, eu brinco, falo, gente, eu vou, não tem problema, eu vou, né? Falei, poxa vida. Mas voltando àquela questão que você me perguntou do site, dos valores, por que eu coloquei isso no site? Porque depois de tempo de mercado, a gente percebe que muita empresa não tem ideia de quanto os palestrantes cobram. Então, às vezes, eles pedem para a gente um palestrante, eu pergunto, qual o orçamento que vocês têm disponível? Ah, é X. Não é nem 1/3 do que o palestrante cobra. Então, para agilizar o trabalho e facilitar das empresas, a gente já coloca lá, porque de repente ele está pensando no nome e vê lá
cobra 20 mil, fala, puxa, está fora do meu orçamento. Então a gente meio que facilita essa questão. Por isso que foi colocado lá. E essa diferença envolve várias coisas. O quanto a pessoa é famosa, tem esportistas famosos, então o quanto você tem disponibilidade de agenda para fazer palestra, porque às vezes é uma maneira de você dar uma cortada. Eu não posso fazer muita palestra, eu coloco um valor lá em cima e isso já dá meio que uma mudada no número de palestras que você faz. Eu vou dar um exemplo. Principalmente quando você tem outras atividades. Eu ia dar exatamente, né? O Bernardinho, técnico da seleção, uma pessoa, ele não tem agenda para quase nada. Então, logicamente, para ele dar uma filtrada, porque senão ele ia receber muitas solicitações, ele não ia conseguir nem dar retorno, então ele faz isso, ele filtra por valor. Então, na realidade, o que acontece é isso, com os valores, então, que eu te falei. Então, depende muito disso. Agora, eu digo que não somos nós que fazemos o valor dos palestrantes, é o mercado. Porque se você está tendo convites e está fazendo palestras, seu valor está legal. Se você não está fazendo, melhor repensar. E nunca comece com um valor que você acha que pode ser alto, porque é muito pior você ter que baixar o valor do que você subir aos poucos. Dá então, uma outra ideia. Com 2, 3, e aí exatamente, quando você já subindo. tem um número grande de vai se tornando procura, conhecido. Você passa para 5 e assim. É interessante que muitos palestrantes que iniciaram o mundo dos esportes, pela própria fama, não se prepararam para atuar como palestrantes. E hoje eu percebo que, e a Ana pode até me corrigir, que alguns novos esportistas que estão entrando, eles estão se preparando mais para atender. Porque ser palestrante é um ato de generosidade. É quando você dedica o seu tempo para compartilhar o seu conhecimento. Se você não for generoso, você vai ser arredio com a sua plateia. E aí você não consegue gerar o resultado esperado, né? Não atende consegue. as expectativas. É pena que muitos enxergam o dinheiro como em primeiro lugar, né? É uma pena, porque isso que o Edmar falou, para mim é a essência da palestra. Quando eu montei a minha empresa, era isso. Poxa, eu tenho um conhecimento, vou passar para outras pessoas. Para inspirar outras pessoas. O dinheiro é uma pessoas, consequência, né? E não o dinheiro em primeiro lugar. Mas, infelizmente, tem bastante coisa. Não acontece sempre assim. Imagino, eu até uma vez contratei a Janete Vaz, do laboratório Sabin, e ela faz uma doação de todo o valor que ela recebe como palestrante, né? Porque é realmente uma demonstração de que é um trabalho voltado a compartilhar aquela experiência muito mais do que fazer dinheiro com isso. Agora, Paola, eu percebo algo, né? Hoje eu falo que o palestrante dentro das empresas é como ele fosse um educador. Ele tem uma missão muito difícil, falar com uma plateia durante 1 hora, 1h15, em algumas situações até em 40 minutos sobre um assunto. E ele tem que, nesse curto espaço de tempo, ele tem que transmitir todo um conhecimento para fazer sentido na plateia. Porque ao terminar a plateia tem que sair com aquela sensação, puxa, o que eu ouvi desse palestrante me motivou a. Então toda palestra ela tem o seu lado motivacional. O que me assusta muito são essas pessoas aventureiras resolverem esse desafio de subir ao palco, que é um monólogo, você está sozinho aqui no palco, o seu cenário é o data show, e muitas vezes extremamente carregado e mal feito, e interagir com uma plateia toda. Então, por que não se preparar para uma palestra? Por que não investir de como se constrói uma palestra? Aí eu vejo muitas empresas criando seminários e colocando seus funcionários que sobem ao palco extremamente nervosos, despreparados. A plateia como um todo fala, mas como esse cara é chato, o que ele está falando? Não dá para entender nada. Por que isso? E um ponto que eu acho importante, né, Edmar? A pessoa como palestrante tem, por mais que você tenha luzes, refletores, se você se focar na sua audiência, você consegue perceber se as pessoas estão dormindo, se estão desinteressadas olhando o celular, e aí você tem condição de agir, fazer alguma coisa para mudar isso. Mas as pessoas parece que não têm, têm uma dificuldade de ter essa Paola, percepção. mas olha, assim, como eu vejo, eu fiz um curso de filosofia falando sobre o poder. E dentro do poder tem um módulo que fala sobre comunicação. A plateia, segundo alguns pensadores, eles falam que a plateia é hipócrita. Porque ela se comporta como se ela estivesse gostando de tudo. Tanto é que, ao final, boa ou ruim, todo mundo aplaude. Todo mundo aplaude. Sim. Então, mas assim, quem tem a percepção apurada percebe a diferença. Você tem que olhar muito bem, porque as pessoas ficam meio que robotizadas.
concordando ou ficam olhando. Tem muita gente que tem vergonha de se levantar e ir embora. Mas aí eu também concordo até que tem isso, mas assim, eu acho que é um dos diferenciais do bom palestrante. É fazer a leitura do público. E eu acho que, assim, dá para perceber, se está chata, a grande maioria vai estar conversando com o outro do lado, vai ter um zum, vai estar meio que dando uma risada, né? Diferente. Dá para você perceber. Mas aí vai a percepção. E palestrante que não é palestrante, ele não tem esse grau de percepção. A percepção é algo muito afinado. E não se adquire num ano de carreira. Depois de 3 anos de carreira, de muita dedicação, você consegue ficar afinado. E praticando bastante, né? Muito. Lá no palco. Olha só o início da carreira. Olha, o início da carreira é complicado. Eu digo que é muito como você ser estagiário. Ou você está começando num emprego, querendo um emprego, na realidade querendo um emprego. Você bate em várias portas, as pessoas não te aceitam. Quando você está começando como palestrante, eu estou falando como visão de banco de palestrantes. A gente diz não para muita gente. Por quê? Porque o banco de palestrantes não é a solução dos seus problemas. Na realidade, a gente não faz milagre. A gente não desenvolve carreira de ninguém. Na realidade, a pessoa tem que ter uma carreira para que o banco de palestrantes, pelo formato de trabalho, consiga ter sucesso. Por quê? Porque a gente não faz um desenvolvimento ou uma divulgação de cada palestrante. A divulgação é da empresa como um todo, para aí então a gente poder divulgar os palestrantes. E muitas vezes, acho que até o Edmar pode falar isso, quando você está começando a sua carreira, você precisa de uma divulgação sua, pessoal, de se mostrar, ir muito no mercado, divulgar de todas as maneiras para se tornar conhecido. Então, assim, eu digo, é complicado, por isso que eu falo que para ser palestrante tem que ter paciência. Porque as coisas acontecem. Eu acho que se você é bom e acredita naquilo que você faz, segue as diretrizes do curso da academia, você tem tudo para dar certo. Eu acho que tem que ser paciente e persistente. Exato, mas sem persistência não vai para frente, porque vai ouvir muito não, vai ter dificuldade mesmo. E a Ana, que vem experimentando nesse segmento, fazer o curso, né? Não estou querendo vender o curso, né? Que até parece merchandising aqui, mas é importante entender para o palestrante que o conteúdo dele, muitas vezes, ele é solto e perdido na hora de se colocar. Se você quer ser um palestrante, o que impede de você investir em algo que possa te possibilitar dar mais segurança e entender o que é uma palestra? Porque a maior parte dos palestrantes tem um ato falho. Esses que principalmente estão iniciando, eles sentam na frente do computador, abre o PowerPoint e começa a fazer a palestra. E não é por aí. Não, tudo aquilo que a Ana colocou, estudar o perfil do cliente, o objetivo da palestra, o cenário de uma palestra, os tópicos de uma palestra. O arsenal que você tem para levar Exatamente. esse conhecimento. E às vezes o conhecimento é de muito tempo. Como é que eu consigo colocar meu conhecimento de muitos anos de experiência num curto espaço de tempo? De uma forma clara e objetiva e interessante. Né? E eles têm uma dificuldade muito grande de entender disso. Temos mais aqui uma pergunta. O Emerson de São Paulo está perguntando quanto em média ganha um palestrante? Porque nós falamos, mas não falamos de valores. Fala um pouquinho de valores, Ana, por favor. Não tem como fazer uma média, é aquilo que eu falei. O valor dos palestrantes depende de diversos fatores. Então, você pode colocar, vamos para falar bem generalizado, um palestrante que está começando, de 3, 4, 5 mil reais. Um palestrante que já tem mais tempo de mercado, de 7 a 10. Mas não é uma regra. Pode ser alguém que começou hoje, estourou no mercado e já passa para 10 mil. Não tem uma regra, mas basicamente é isso que o Edmar falou um pouquinho. Não dá para você começar na carreira pensando num patamar de 10 mil reais. Então tem que começar... E nem de 5 mil reais. Não, já é bastante. Já é bastante. Na pesquisa da BTD, ela aponta que a maior parte das empresas, elas pagam para os palestrantes de 5 a 8 mil reais. Então, a média, para mim, seria essa, né? De 5 a 8 mil reais. Então, vai depender do tema que você fala, da sua visibilidade no mercado, no tempo de atuação. É um conjunto. Estudar a precificação, se tem livros, também já muda um pouco. E, olha, livro é um livro escrito por você, não é uma coletânea de artigos. Muita gente apresenta livros para mim, eu sou autor do livro. Quando eu olho, é uma coletânea de artigos. Livro é quando você ou uma outra pessoa construíram um livro. Do começo ao fim. E só uma coisa também, a gente está voltando para aquela questão de valores. Lembrando, e aí um pouquinho da pergunta do Marcelo. A dificuldade de ser palestrante iniciante é grande? Mas o que você sente estando lá no palco, passando seu conhecimento, vale qualquer sofrimento. Então não pense em valor. Pense no que você está ganhando internamente como pessoa e de poder passar isso. Eu estou dizendo isso porque eu fiz uma palestra recentemente e o que eu senti, eu falei, gente, hoje eu entendo
o que os palestrantes sentem é muito legal. Isso que eu imagino, no começo de carreira, até cogitar fazer palestras cortesia dentro de eventos importantes, não é verdade? Que é uma forma de você mostrar o seu trabalho, não é? Os alunos que passaram pela academia, inclusive ontem teve uma palestra, ontem à noite na academia, gratuita. Ontem nós tivemos 2 eventos, uma com uma aluna que ela foi trabalhar numa empresa para a gente, ganhou honorários, e nós temos todos os meses um evento chamado Sinfonia da Palavra. Nós organizamos esse evento para o aluno que passou, para ele ter mais visibilidade. E, Paola, é interessante que algumas pessoas chegam lá, querem saber como ingressar no mercado de palestras, mas eu já tenho tudo. Tudo o que você tem? Eu já comprei o microfone, eu já comprei o data show, eu já comprei um terno, eu já comprei isso, comprei aquilo. E o que você fez em prol da sua carreira como conhecimento? Mas para que conhecimento? Então, assim, eu percebo que quando chega na hora de investir no conhecimento, de se preparar como palestrante, parece que não existe uma crença que o palestrante já nasceu pronto. Não, mas eu já domino o assunto. Não é assim, né? Não é assim. Não é uma carreira fácil. Pena que o nosso tempo passa tão rápido, porque tem tanta coisa interessante. O Charles, que está participando, diz que a entrevista está muito boa, parabenizando. A Michele, mais uma empreteca. A Michele, bom saber que você está aí acompanhando. Nas últimas 6 semanas foram 4 empreteques. Então, quantos empresários são praticamente mais de 100 empresários que se tornaram empretec nesse último mês, só aqui no estado de São Paulo. Paola, olha que coisa bonita. São pessoas que têm um sonho e resolveram aprender primeiro a empreender. Olha que comprometimento com o seu negócio. E isso é respeito com o seu cliente. E para ser palestrante tem que ser a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, como o nosso tempo está acabando, eu queria só passar para as últimas palavras de vocês para a gente encerrar, e eu espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Bom, queria agradecer teu convite, foi legal. É uma maneira da gente poder realmente mostrar como é esse mercado. É um mercado que está crescendo, que está abrindo grandes oportunidades, mas que as pessoas precisam realmente se preparar. Então, precisa muito ter isso em mente se você quiser entrar nesse mercado. Muito bom. Faço as palavras da Ana. O mercado está carente de vários profissionais, Hoje, cada vez mais é difícil encontrar bons profissionais, graças ao aquecimento da economia. Um dos profissionais que está em falta é bons palestrantes. Existem muitas pessoas falando, mas sendo palestrante, existem poucas pessoas. Então, você que está nos assistindo, que deseja ingressar nesse mercado ou viver melhor desse mercado, está aí uma boa sugestão. Que tal investir na carreira, passando por conhecimento, buscando conhecimento? Olha